Olá, gente, boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceito esse convite de participar desse nosso evento, tão carinhosamente chamado de Masterclass. A gente vai ter uma conversa muito valiosa para você, muito legal. A gente vai colocar muito conteúdo bacana aqui para você. Por isso, não deixe de chamar seus amigos, participe. Um momento muito oportuno para fazer coisas muito legais com a gente aqui agora, para aprender muito, porque eu vou entregar o meu melhor para vocês. E afinal, tem uma frase muito legal que fala: ir sozinho é mais rápido, mas ir com alguém, certamente você vai mais longe. Então é muito bacana poder conversar com vocês, porque eu vou compartilhar inicialmente algumas angústias que eu vivi no início da minha carreira, logo quando eu estava entrando no mercado de trabalho, buscando algumas promoções, querendo ascender, e assim, tentando entender esse contexto, fazendo uma reflexão das nossas angústias. Eu tenho convicção de que a gente tem algumas causas para essas nossas angústias. E eu vou começar com algo polêmico, mas muito verdadeiro. Os nossos queridos pais que por amor, por um grande amor que eles têm pela gente, eles querem o melhor pra gente. E por isso eles mantêm a gente numa bolha bem quentinha, bem gostosinha, para que a gente não sofra com o mundo. Eu sou pai, eu sei como é que isso funciona, mas não é aqui que são forjados os grandes marinheiros. Não é aqui, nesse caminho convencional, que são forjados os grandes executivos. Junto com isso, nós temos os nossos professores, queridos e amados professores, que a gente sempre lembra de todos eles, desde a pré-escola, ensino fundamental, até na faculdade. Aqueles professores que querem o nosso melhor, mas às vezes, por estarem tão focados no conteúdo, eles não conseguem nos preparar efetivamente para o mercado. Por quê? Porque a gente tem outros medos. O medo é uma coisa que acontece quando a gente sai do conhecido e passa para o desconhecido. E quando a gente chega lá, a gente corre o risco de ficar desempregado. O desemprego é uma coisa muito forte. O trabalho é um sofrimento, mas é um sofrimento que nos remunera, é um sofrimento que nos dá prazer. Outra angústia é achar que não está preparado. Simplesmente achar que não está preparado. É mais ou menos como ser pai. Você nunca acha que está preparado. Uma outra coisa muito forte que acontece no começo da nossa carreira e que vai acontecer com a maioria de vocês, é não trabalhar na nossa área de formação. Não é verdade, não é difícil você se dispor a trabalhar. Você investiu tanto na tua carreira que acabou que você teve que trabalhar numa outra área afim, próxima àquela, mas não exatamente aquela. A insegurança, achar que precisa de mais conhecimento, mas na verdade a gente não se sente preparado, porque a gente realmente não está preparado, mas a gente não sabe aonde buscar esse conhecimento, não sabe o que mais precisa. Eu posso afirmar para vocês que o que acontece na nossa carreira, no início da nossa carreira e com o avanço da nossa carreira, é que a gente vai deixando de ser aquele técnico que a faculdade nos preparou para ser mais um gestor, para ser mais um líder. Invariavelmente a nossa carreira muda, e ela muda para o caminho da gestão. E é por isso que eu estou aqui. Esse é o grande motivo de eu estar aqui. Esse motivo de transformar e toda essa angústia, ou os 4 anos, 5 anos de experiência que você vai ter no mercado sofrido em um ano. Fica aqui, você vai ouvir muito mais sobre isso. E por que tudo isso é possível? Primeiro, porque eu vivi essa experiência, eu estive no mercado, eu trabalhei em multinacionais durante 15 anos. E durante 15 anos, e mais a minha formação, que eu fui buscar, os conhecimentos adicionais, eu separei aqui aquilo que é essencial para você que quer ser um grande gestor. E eu falo essencial porque eu só coloquei aqui nesse conteúdo aquilo que realmente importa, tanto para você conduzir a sua empresa, como para você avançar na sua carreira. E outra coisa importante, todo esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês pode ser aplicado desde já. É impressionante como você consegue colocar na prática. Eu considero metodologia o caminho da teoria para colocar tudo aquilo na prática, onde eles se encontram.
O que eu vou compartilhar com vocês são todos os métodos, os melhores métodos utilizados nas empresas. O que acontece nas empresas, eu vou dividir aqui com vocês. E esse é o nosso grande tema da nossa Masterclass. Esse tema que a gente fala de competências da gestão é o que eu consegui fazer aqui, transformar e todo esse conteúdo com base nessa experiência que eu vivi nesses 15, 20 anos de experiência profissional para compartilhar com vocês aquilo que realmente importa. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Eu vivo desde quando eu era professor de aula particular, desde o começo da minha vida eu sempre gostei muito de compartilhar, de ensinar. Só que o que eu vou dizer aqui hoje, eu nunca falei. Por isso, fique até o final comigo. Não saia daqui, porque eu vou conferir para você um grande conhecimento, além da série de oportunidades que eu vou mostrar para vocês. Provavelmente a gente fica tão focado em algumas coisas que a gente não consegue olhar para o ambiente externo. E é lá que estão as oportunidades. O que a gente sabe, gente, o que vocês sabem é que o desenvolvimento de competências complementares é vital para o desenvolvimento da carreira. Não dá mais para ser só técnico. Você vai liderar, você vai negociar, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que resolver problemas. Por isso que eu digo, esse comportamento é a gestão. Gestão, para mim, é um comportamento. Você pode aprender isso, mas não precisa ser na marra, como eu aprendi. Existe um caminho e é uma decisão estratégica, porque tomar uma decisão, isso é pensar estrategicamente. Tomar uma decisão hoje que vai criar para você uma vantagem competitiva no futuro. Tome uma decisão hoje pensando na sua carreira. Por isso, eu vou compartilhar com você aquilo que eu considero a essência da gestão. E como eu gosto muito de estratégia, para falar do futuro, não tem como eu não falar do passado. É muito interessante nas organizações, quando a gente vai falar sobre a gestão ou sobre a estratégia, é muito importante que a gente volte no tempo, que a gente olhe para o passado e identifique uma série de aspectos comportamentais, mercadológicos, para poder projetar o futuro. Isso é importante, mas a gente tem que tomar um cuidado. Isso não é o suficiente. E não é o suficiente porque se esse for a única projeção que a gente fizer, a gente corre o risco de repetir o passado. Por isso, a gente precisa estar atento ao futuro, aos cenários, para que a gente possa entender de tendências. Mas falando de gestão, eu vou falar sobre 3 fronteiras da gestão. Olha que legal. Quando a gente fala da gestão nas empresas, a gente pode voltar no tempo, mais ou menos como 50 anos atrás. E há 50 anos atrás, o que era gestão nas empresas? O que era gestão, se não os resultados financeiros? Acreditem, as empresas, há 50 anos, tinham na gestão financeira a sua grande entrega, a sua grande essência. O fato é que isso confere para as empresas o que a gente chama de gestão do retrovisor. Mas por que gestão do retrovisor? Porque eu faço uma gestão baseada no passado. Ou seja, termina o mês, eu acompanho os resultados da contabilidade, seja eles qual forem, e tomo decisões com base no que eu fui. É incrível, a gente chama isso de gestão do retrovisor. E isso sempre foi uma verdade há 50 anos atrás. Então as empresas, e assim, faz sentido, mas como eu menciono, não é suficiente. Por quê? Porque as empresas, os empresários, obviamente, eles sentem a performance no bolso. E olha, eu vou mais além ainda. Quando a gente fala do bolso, a gente está falando do caixa. E o caixa é um movimento, é um acompanhamento de entradas e de saídas de recursos. Então, se o meu caixa está bem ou se o meu caixa está mal, eu tomo decisões, e muitas das vezes decisões precipitadas, porque eu só estou olhando para o caixa. E aonde que a gente olha o caixa? Num demonstrativo chamado fluxo de caixa, que revela tão somente as entradas e as saídas. Vou falar mais dele mais adiante.
O que é o outro? Qual outro relatório, qual outro documento que me permite analisar a minha performance econômica e financeira? É uma DRE. A DRE é o resultado do exercício, é aonde você encontra efetivamente o resultado operacional. É onde eu consigo enxergar se a minha empresa está fazendo uma boa gestão das receitas, dos faturamentos, uma boa gestão dos custos fixos e dos custos variáveis, porque tirando esses custos fixos e esses custos variáveis, é que eu vou ter o famoso EBITDA, ou o resultado operacional, ou a geração de riqueza. A minha empresa está gerando riqueza se eu estou entregando resultado operacional. Então, o que as empresas fazem? Elas não sabem, acreditem no que eu estou falando, por vezes elas não sabem que o dinheiro que está no caixa não é gerado no caixa, mas é gerado na DRE, é gerado numa eficiência operacional. E é isso que acontece nas organizações. Acreditem, ainda hoje há empresas que não têm uma boa DRE, não conseguem tomar decisões em relação a custos, variáveis, há um famoso margem de contribuição. Por que margem de contribuição é importante? Eu vou falar isso mais adiante. Margem de contribuição é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque foi no começo da minha carreira um fantasma. Gente, eu sou engenheiro, eu entrei no mercado como engenheiro. Por que eu tinha que conhecer margem de contribuição? Porque margem de contribuição é um dos indicadores mais importantes da gestão econômica. Porque a margem de contribuição de um determinado produto, de um determinado cliente, de um determinado canal de distribuição, pode me permitir uma tomada de decisão ao ponto de eu abdicar daquele cliente, abdicar daquele canal. Porque o que importa é a margem e não o faturamento. De que adianta eu vender um monte se não sobra nada, se os custos são altos? Essa empresa não é sustentável. A margem de contribuição é o indicador mais importante para a operação de qualquer organização, sempre sob o aspecto do cliente. E por que eu começo a falar sobre o cliente? Porque com o passar do tempo, alguns pesquisadores, alguns estudiosos do mercado e da empresa, e até mesmo alguns empresários, começaram a perceber que finanças, na verdade, é o resultado de uma série de coisas, ou os resultados financeiros são, na verdade, uma série de coisas muito bem orquestradas e muito bem feitas. Nesse processo de entendimento de como que eu construo um resultado econômico-financeiro, dois caras espetaculares da Universidade de Harvard, chamado Robert Kaplan e David Norton, construíram uma metodologia que permitia a gente entender que finanças é uma consequência de uma série de coisas bem feitas. E isso chama-se Balance Scorecard, o BSC. O BSC divide a empresa em 4 fatias: pessoas, processos, mercado e finanças. E ele entende o quê? Ele entende que se eu tiver pessoas engajadas, preparadas, com boas informações, certamente eu farei melhor os meus processos internos. Certamente eu farei com menos desperdício e com mais eficiência. E se isso acontecer, eu vou chegar no mercado muito mais eficiente. Eu vou chegar no mercado com muito mais satisfação do cliente, com muito mais resultado. E, consequentemente, eu vou alcançar os meus resultados financeiros. E olha que legal. Essa passou a ser a segunda fronteira da gestão. A partir daqui, mais recentemente, as empresas começaram a perceber que a gestão do retrovisor não era mais suficiente. E aí surgiu um fenômeno que a gente chama de estratégia, ou planejamento estratégico. Para muitas pessoas, isso é uma coisa, isso não é para mim, não é para minha empresa. É uma pena, porque é um engano. Porque todo mundo consegue olhar para você, identificar uma posição melhor no futuro e tomar decisões para alcançar essa melhor posição. Isso não serve para você? Isso não serve para sua empresa? Isso não serve para sua carreira? Pois é, isso é estratégia. Isso é pensar estrategicamente. Isso é olhar para o futuro, enxergar você
lá, sua empresa nessa posição e trabalhar para chegar lá. A gente chama isso de gestão do futuro. E com base nisso, eu consigo tomar decisões não mais com base no que eu fui, mas com base no que eu quero ser. Só aqui a gente já começa a desvendar uma série de conhecimentos, uma série de metodologias que surgem com essa visão. E visão é uma das palavras. O despertar da visão é uma coisa muito importante para esse grupo de pessoas, para esse grupo de empresas. A gente chama isso de ideologia. Então, enxergar a empresa lá na frente, a gente chama isso de visão. Como chegar lá? Como que eu vou fazer isso? Qual o meu papel? A gente chama isso de missão. E agora, aquilo que a gente acredita e não abre mão, e são componentes essenciais para eu alcançar lá, são os valores. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu não abro mão. Esses componentes da ideologia aplicam-se a qualquer empresa, a qualquer executivo, a qualquer carreira. O que veio acontecendo nesse processo de evolução? Essas estratégias, eu acabei me tornando um incansável pesquisador de estratégias, de metodologias, adoro ferramentas que ajudam as empresas a melhorarem. E eu comecei a questionar muito os modelos de gestão das empresas e os modelos de construção de estratégias. E esses modelos de construção, eles partiam até então da ideologia como o grande pilar para o desmembramento da estratégia. Mas eu me questionava, como que eu consigo construir algo se eu estou olhando para mim e eu estou olhando para o cliente? Como que eu consigo saber aonde chegar e definir que é a minha visão e saber como chegar lá, qual que é a razão da minha existência pela minha missão, sem que eu conheça o cliente? Então isso era uma coisa que me incomodava muito. E eu comecei a pesquisar como que eu conseguiria inverter esses papéis, né? Antes de eu construir essa minha visão, essa visão estratégica, essa empresa que eu quero ser, como que eu faria para construir isso olhando para o mercado primeiro? E eu encontrei metodologias que fazem com que a gente olhe primeiro para o mercado, para depois construir aquilo que a gente quer ser. Não faz total sentido? E essa metodologia é uma metodologia de um professor do MIT, muito legal, professor chamado Arnold Axe, é uma grande recomendação. Ela inverte esses papéis. E como é que ela faz? Ela participa da estratégia com a segmentação de mercados, inicialmente. É a maneira mais espetacular de você conhecer o seu cliente de forma segmentada. O que é segmentação, afinal de contas? Segmentação é você identificar grupos semelhantes, com comportamentos semelhantes, características semelhantes e tratá-los de maneira distinta, porque os segmentos diferentes têm expectativas diferentes. E entendo expectativas diferentes, fazendo as perguntas certas, eu consigo entender o que cada grupo de clientes desse espera, quais são as suas expectativas. Não dá para entregar valor para todo mundo. Só dá para entregar valor de forma segmentada se você entender o que é valor para cada segmento. Vou dar um exemplo. Para algumas empresas, pode ser que, ou para alguns clientes, para quem você esteja entregando valor, o mais importante seja uma entrega rápida. Essa pode ser o valor para essa empresa. Só que você acredita que o mais importante é você ter ações promocionais de marca. Então você performa muito bem em ações promocionais da tua marca, só que o teu cliente não está nem aí para isso. O teu cliente quer uma entrega rápida. Quando eu faço a pergunta certa e eu tenho a humildade de entender que o cliente tem razão, eu calibro a minha proposta de valor, a minha entrega, e eu começo a entregar valor de forma segmentada. É mais ou menos assim. Pense que você é uma indústria, seja lá de qualquer
material que for. E você entrega o seu material, o seu produto para varejistas, para distribuidores, eventualmente até para lojas especialistas. E você decide fazer folders, flyers. Veja, o teu distribuidor, ele é uma pessoa ou uma organização que vai vender para outros varejistas. Agora, será que esse distribuidor, ele quer tanto flyers ou folders quanto o varejista que entrega para o consumidor final? Talvez sim, talvez não na mesma proporção. Agora, do que adianta eu entregar o mesmo volume de materiais para clientes diferentes, sendo que a usabilidade, a utilidade é diferente? Olha a possibilidade de você otimizar os seus gastos, otimizar os seus custos, simplesmente entendendo quem é o seu cliente. Não há como gerar valor para todo mundo. É importante gerar valor de forma segmentada. Além disso, os produtos, eles estão ficando cada vez mais comoditizados. Olha que coisa interessante. E por quê? Porque no passado existe uma teoria, e ainda muito forte no presente, que o ideal é fazer benchmark. O ideal é fazer benchmark. Porém, quanto mais benchmark a gente fizer, mais a gente vai ficar igual um ao outro. Isso que o Arnold Watts defende, que a gente não deve fazer uma estratégia, compor uma estratégia comparando-se com os outros. Você tem que entender o cliente, para entender o que é valor para o cliente e não copiar o que os outros estão fazendo. Reduza a comoditização, olhando para a necessidade do seu cliente. As empresas de sucesso fazem isso ao ponto até de gerar valor. E se isso passa a ser uma verdade, nós vamos falar mais disso mais adiante. Tem uma frase muito forte que todo mundo acha que é de Darwin, mas na verdade não é, que é a frase que diz o seguinte: sobrevive aquele que se adapta. Sobrevive não necessariamente o mais forte, mas sobrevive aquele que consegue se adaptar. E o mercado está mudando. As tecnologias estão mudando. As tecnologias estão fazendo com que o mercado, o poder do consumidor, mude. Por isso, é importante a gente conhecer de serviços ao cliente. Nós vamos nos diferenciar, as indústrias, as empresas que fabricam produtos, que produzem produtos, vão se diferenciar pelo como e não pelo quê. Pela experiência, pelo antes e pelo depois, não somente pelo produto. Então, essa foi a segunda fronteira. Essa foi o momento em que as empresas começaram a pensar estrategicamente. Elas saíram daquele momento de olhar para o passado e passaram a olhar para a empresa que elas desejam ser. Isso ainda não, acredite, isso não é tão difundido quanto poderia. Poderia ser muito maior. É muito poderoso você trabalhar com a empresa que você quer ser. Imagine se você consegue engajar todo mundo, se todo mundo sabe para onde você quer ir. Não é muito mais fácil? Uma coisa importante, quando a estratégia não está clara para o teu colaborador ou para as empresas, os colaboradores constroem as próprias estratégias. Isso é muito ruim, porque eles podem estar cada um indo para um lado e eles não vão acreditar ou eles não vão conseguir traduzir a energia deles para a tua estratégia. Então, esse vem sendo um desafio atual na gestão nas empresas. E assim, poucas superaram, acredite, ainda poucas superaram essa fronteira da gestão. Ou algumas por estarem, ainda não enxergarem que esse é o momento, o que é preocupante. Outras por até tentarem e não encontrarem métodos efetivos, porque papel aceita tudo, né? Construir um plano é muito fácil. Agora, executar o plano é que é o difícil. A execução pode parecer até um clichê, mas tem como você saber se você realmente patrocina um determinado projeto ou se a tua equipe realmente tem as competências necessárias para entregar o que você quer. Esses são os grandes desafios da execução. E com o passar do tempo, e quando a gente começa a olhar para o futuro, a gente nota que um novo desafio está por vir. Uma nova fronteira da gestão está se abrindo. E essa fronteira ainda pouca gente está dominando. E a gente chama essa nova fronteira de dados. Acredite, a gente gera dezenas de milhares de dados diariamente, a cada hora, e a gente não consegue fazer a gestão
de dados. Isso é tão interessante que profissionais como estatísticos passaram a ser extremamente demandados pelo volume ensandecido que a gente gera de dados. Eu vou dar alguns exemplos muito legais da geração desses dados. No Brasil, isso está ficando muito comum. Isso é um movimento que começou nos Estados Unidos com o Walmart, mas a gente já consegue ver aqui em algumas farmácias. A gente chama isso de BOP, Buy Online, Pick Up in Store. Compre online e pegue na loja. Isso começou com o Walmart. O Walmart oferece os produtos na plataforma, você compra, aí você paga e você sabe que vai estar disponível o produto na loja que você combinar, na caixa postal, número tal, você vai lá, bota a tua senha e retira a tua mercadoria. Óbvio que com a Amazon, com o avanço da tecnologia, a gente está tendo gradativamente as entregas, os deliveries por drone e carros automáticos, geridos, dirigidos, etc. Enfim, isso também vai acontecendo. Mas o movimento passa por essa primeira etapa, o BOP, Buy Online, Pick Up in Store. Isso já acontece, a gente já consegue ver em algumas lojas, eu não vou citar o nome, mas a pandemia fez isso acontecer muito fortemente, né? Uma nova inserção de canais, novas opções de compras, isso é tão legal, né? A gente pode chamar isso de Omnichannel. Muita gente não sabe o que é Omnichannel, mas é algo que vem se desenvolvendo muito fortemente, que é experiências semelhantes em vários canais, presenciais, redes sociais, meio marketing, e-commerce. E se o cliente o legal disso é que o Omnichannel respeita o cliente ao ponto dele escolher qual é o canal que ele quer adquirir, qual é o canal que ele quer utilizar. Então hoje no Brasil a gente já tem esses movimentos, eu vi isso já em farmácias, já vi isso em lojas de moda, de roupa, enfim, isso vem acontecendo, essa questão do Buy Online, Pick Up in Store é uma tendência e vai ficar. Outro fato muito interessante que a gente pode contar de dados, ainda na geração do dado, é um fenômeno muito interessante que já está acontecendo nos Estados Unidos, e é uma informação de uma consultoria muito grande, todo mundo conhece a BCG, e a BCG publicou um relatório recentemente fazendo um seguinte paralelo. Hoje, a cadeia de materiais de construção, de forma geral, ela respeita uma ordem, que é a indústria, o distribuidor, o varejista e o consumidor final. Então, para que eu chegue na residência, na obra, na construção, o material percorre esse caminho. Segundo a BCG, até 2030, mais da metade do volume dos materiais de construção comercializados vão fazer uma ponte direta. Mas, Tarcísio, o que quer dizer isso? As empresas vão vender diretamente para os consumidores. Tarcísio, mas isso não é viável. Faça a seguinte conta. Quando a indústria entrega para o distribuidor, ela deixou aqui um pouco de margem. Quando o distribuidor entrega para o varejista, você tem um pouquinho mais de margem. Quando o varejista entrega para o consumidor final, você tem mais um pouquinho de margem. Pense nessa margem transformada em custos logísticos. Veja, eu posso, com o desenvolvimento da logística e com o desenvolvimento da tecnologia, eu posso ousar fazer a conta e entender que os meus custos logísticos podem ser menores do que as margens que eu estou deixando nessa cadeia. E o mais importante, olha o que eu vou falar agora, é muito poderoso. Em linhas gerais, o que a gente tem é que, por vezes, o cliente não é cliente da indústria. Ele é cliente do varejo. Com essa mudança de perspectiva, o cliente passa a ser da indústria. Por quê? Porque com a tecnologia, com a possibilidade, eu vou dar um exemplo, o empreiteiro, o engenheiro, o construtor, ele vai comprar através de um aplicativo
E essa informação vai passar para a indústria. A indústria vai informar para ele em tempo real como que está o faturamento, como que está a entrega, quando que vai chegar, se a entrega vai acontecer na janela que foi programada. E o mais importante, vai sugerir para ele novos produtos, vai sugerir aplicações, vai saber com que frequência que ele compra, vai oferecer serviços complementares para que ele continue comprando. O cliente passa a ser, naquele momento, da indústria. E isso vai acontecer através da geração de dados. Eu vou começar a fazer a gestão de dados. Isso acontece no B2B, vai acontecer acontece no B2C, vai acontecer no B2B também. As indústrias que fazem negócios com outras empresas não vão mais se relacionar, a não ser que elas queiram, diretamente. A relação, ela deixa de ser focada no preço e passa a ser focada num contrato de fornecimento. A Cemex, que é uma cimenteira mundial mexicana, já está fazendo isso com uma plataforma chamada Cemex Go. Dá uma olhadinha para ver o que esses caras estão fazendo. A relação cliente, consumidor ou empresa que se relaciona com a indústria vai mudar fortemente. Então, isso tudo gera um volume imenso de dados. E talvez o exemplo mais interessante seja o que já é possível de se ver quando a gente tem a tecnologia atuando junto com esse grupo de pessoas que trabalham com ciência de dados. Eu conheço uma professora muito querida que trabalha junto com a gente e ela trabalha com ciência de dados. Ela conta pra gente uma história muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, como que a gente trata dados. É uma história bastante interessante, mas pode dar uma visão do poder disso tudo. A professora, ela foi contratada para fazer parte de um time de uma agência de publicidade no Brasil, que foi contratada pela NFL. O que é a NFL? National Football League. É a liga americana do futebol americano, aquele da bola oval, e que tem aquele evento gigantesco, mundial, com o minuto mais caro do planeta na indústria televisiva, que é o Super Bowl, que normalmente acontece no final, no começo do ano, em janeiro. Normalmente está sempre frio lá nos Estados Unidos, e é um ambiente de amplitude mundial. É realmente é uma coisa muito forte. Tem várias histórias que a gente pode contar sobre esse evento. Mas uma delas que é essa da nossa professora, é muito interessante, porque qual que era o papel deles? Era entender o que as pessoas estavam comentando nas redes sociais em real time e devolver isso para as empresas de modo que elas pudessem retornar com anúncios ligados ao que vinha acontecendo em real time. E assim, só para dar uma quebrada no gelo, tem histórias tão interessantes. Olha como a estatística começa a fazer parte disso, né? Como a gente começa a fazer o que a gente chama de data-driven marketing. É o marketing orientado pelos dados. Olha que interessante. No início da programação, antes de começar o jogo, as palavras que mais se ouviam nas redes sociais eram pipoca, pizza, Pepsi-Cola e frango. E por que isso? Eles começaram a entender que as pessoas que estavam assistindo estavam teletransportando para aquele momento e vivendo como se estivesse vivendo lá, como um americano nato que vive aquela experiência comendo pipoca, tomando Budweiser, tomando Pepsi-Cola ou comendo o frango do KFC. Olha que legal. E durante a transmissão, olha que interessante que começou a aparecer uma série de palavras, e aí o estatístico tem que ter a capacidade de entender o que é certo, o que é errado, o que vale, o que não vale, o que está no desvio padrão, e começaram a identificar a palavra Gisele. Olha que interessante, Gisele. Por quê? Porque naquele momento era o New England Patriots que estava naquela final, e a grande estrela do New England é o Tom Brady. E o Tom Brady, ele é nada mais, nada menos do que o marido da Gisele. Então começaram a falar tanto de Gisele, que a palavra Gisele, começou a aparecer durante a transmissão. E o mais interessante, uma nova palavra que não estava nas análises estatísticas começou a surgir. E olha que interessante, como que eu vou prever esse tipo de palavra? A palavra era Giselo.
Começaram a falar nas redes sociais, muita gente brasileiro, né? Brasileiro tem uma riqueza na criatividade. Ele não sabe falar o Tom Brady, mas ele sabe falar Giselo. E os estatísticos entenderam que Giselo era o Tom Brady e eles tinham que começar a considerar essa palavra também. Então, são histórias engraçadas, divertidas, que podem nos ajudar a entender muito como traduzir dados em informações e insights para gerar negócios. Olha o desafio que a gente começa a encontrar, olha a fronteira que a gente começa a enfrentar. Mais recentemente, eu participando de uma palestra de um grande amigo que vai estar conosco muito em breve, acabou de sair do MBA do MIT em Boston, uma grande realização pessoal e profissional, um grande amigo, mora no fundo do meu coração. Ele falou o seguinte: de que adianta ter essa montoeira de dados se a gente não tiver as pessoas certas para pilotar esses dados? Então, isso volta, gente, é como se fosse uma volta no passado muito forte, porque para tudo isso eu preciso ter pessoas, para tudo isso eu preciso ter pessoas conduzindo e liderando essas pessoas. Para tudo isso eu preciso ter pessoas com a inteligência suficiente e um conhecimento consolidado em gestão para transformar esses dados em informações efetivas. O trabalho, gente, está mudando. A produtividade ela não está mais necessariamente ligada em repetir numa velocidade maior, porque o esforço do trabalho nesse momento eu até ganho, mas depois eu não agrego nada. O trabalho precisa ser, as atividades, a gestão, ela precisa entender que não é fazer mais, mas é como fazer. Como fazer aquilo? Como que eu posso melhorar a minha ou aquela atividade? Porque se eu atrasar um pouco o ganho da produtividade, pensando no que fazer, pensando antes de agir, pensando em como melhorar aquela atividade, certamente eu vou fazer melhor e eu vou ter um ganho efetivo. Não somente de produtividade, mas sim um ganho sustentável. Resta olhar, todo ano, gente, lá em Davos acontece um evento espetacular que é o Fórum Econômico Mundial. Resta pesquisar lá nos últimos anos quais foram as competências mais demandadas pelo mercado, quais são as competências do profissional do presente, eu não digo nem mais do presente, que é o profissional do futuro. A primeira está lá nos últimos anos, capacidade de resolver problemas. E você, engenheiro que está me ouvindo, acredite, você nasceu depois de engenheiro, durante a sua engenharia, pós-engenharia, essa é a grande contribuição que a engenharia vai dar para a sua vida, a capacidade de resolver problemas. Se você é engenheiro, você tem isso porque você foi estressado para resolver problemas e agora na tua carreira você está resolvendo problemas. Então você está no topo do Fórum Econômico Mundial das grandes competências demandadas pelo mercado de trabalho. E o que a gente consegue tirar de tudo isso que eu venho falando aqui, dessa nossa fala em gestão, dessa nossa fala de fronteiras da gestão? Eu consigo tirar três grandes variáveis. Primeiro, pensar estrategicamente. O que é pensar estrategicamente? É entender no futuro uma posição melhor, obviamente, enxergar-se no futuro. Pensar estrategicamente é enxergar-se no futuro e construir, tomar uma decisão hoje para usar ou para fazer uso dessa posição no futuro. Pensar estrategicamente é tomar uma decisão hoje que vai te colocar numa posição de futuro. Isso, por que eu fiz essa análise, né, de fronteira da gestão? Da gestão do retrovisor, da gestão do umbigo, né, olhando para mim, para que eu comecei a olhar para fora, e agora a gestão do futuro, para eu poder entender cenários. É extremamente importante que todo o meu pensamento, seja para a minha empresa, seja para a minha carreira, que eu entenda os cenários. O que são cenários? São tendências que vêm acontecendo, tendências tecnológicas, tendências sociais, tendências econômicas que vão se desenhando e que podem, de forma inteligente, me permitir construir um cenário. O cenário é o mundo futuro que, se eu conseguir entender essas tendências caminhando e elas variando para esse futuro, consigo melhorar a minha visão estratégica, consigo melhorar a minha tomada de decisão estratégica. E um terceiro grande ponto é que o produto ou o serviço está muito comoditizado. As pessoas passam a tomar decisão não mais pelo o que, mas pelo como. Como curiosidade, escolha um serviço, qualquer serviço que seja. Eu vou falar aqui de clínicas, por exemplo, qualquer coisa.
Não é pejorativo, não tem nada disso. É só um serviço. Bota no Google a clínica que você queira. Pá. No Google existe uma análise dos comentários que as pessoas fazem e você consegue avaliar os serviços, o que é muito legal. Né? Ah, Tarcísio, mas as pessoas estão mais propensas a reclamar do que a elogiar. Isso é relativo, isso é uma opinião. Pode ser, digamos que sim, mas faça essa análise. Faça essa análise e veja os comentários. Tente encontrar, quando você encontra no Google, as notas são de 0 a 5. Tente buscar, obviamente que as notas maiores, para entender aonde que elas vão bem, mas tente pegar as notas menores, aquelas empresas que estão avaliadas com 3. Quando você encontrar empresas avaliadas com 3, abra os comentários, coloque ele na ordem do menor para o maior, ou seja, do pior comentário. Mais de 90%, eu não vou chutar um número, mas algo como 80%, 90% dos comentários não é sobre o quê? É sobre a experiência, é sobre o como. Pessoas que pedem desculpas para os médicos que sejam, para o prestador de serviço propriamente dito, porque o que é o momento que você está ali com aquele prestador de serviço, mas o como, ele é todo o movimento que você fez, desde a marcação, a chegada, até o momento que você vai embora e faz os exames. Uma vez no restaurante, por exemplo, como a experiência é gigante em relação à refeição. A maioria da reclamação das pessoas não é sobre o que, é sobre o como. Então isso é muito importante. As pessoas, o comportamento das pessoas está mudando. E as empresas que enxergarem isso, certamente vão gerar grande vantagem competitiva. Então, quando a gente começou essa Masterclass, quando a gente apresentou essa Masterclass, a gente falou que a gente ia falar aqui sobre as 3 grandes competências que você pode ter desde já, ou as 3 competências que o mercado vai te demandar desde já. E para que você para facilitar a tua vida, nós vamos colocar aqui tudo que a gente pode tirar disso tudo. E eu gostaria de apresentar essas competências para vocês agora. Então, a primeira, pessoas acima de tudo. Pessoas estarão em todos os lugares. Você que está entrando no mercado agora, você que quer ascender na carreira do mercado agora, saiba, você vai liderar. Você vai conduzir times. O grande desafio é a gestão de pessoas, é a liderança. Mesmo porque o teu conhecimento técnico no começo, ele vai ser demandado. Um pouquinho só de gestão. Agora, pense no teu crescimento. No teu crescimento, você vai ser demandado, não mais sobre o teu conhecimento técnico, mas por uma série de outras competências em gestão, sobre esse comportamento em gestão. Então essa é a primeira competência que eu acho que a gente tem que considerar aqui como uma das mais valiosas. Gestão de pessoas. A segunda é ampliar a visão. Exercitar através da criatividade, através dos cenários, enxergar lá na frente. Isso é um dom, mas pode ser exercitado. Com metodologias, com entendendo cenários, com valores, com anseios, entendendo para quem você quer gerar valor. Você pode olhar para a tua carreira, para a tua empresa, a visão, construir uma visão positiva. Essa é a segunda grande competência que a gente precisa desenvolver. E obviamente a terceira agora, encerrando esse rol de competências, é aproveitar o potencial de dados. Acredite, e a gente não precisa começar a aproveitar o potencial dos dados somente com a internet. Veja, eu participo de algumas empresas em que as pessoas e empresas ainda têm dificuldade de extrair informações dos dados porque elas não conseguem organizar os dados de forma efetiva. Eu ouvi uma frase, e essa frase é extremamente importante, o dado como uma foto, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, mas o dado como um filme, ele me conta uma história. O que isso quer dizer? O dado, para ele ser inteligente, ele precisa estar em evolução. Vamos dar um exemplo? Eu vendi hoje 10 unidades. O que esse dado me diz? Nada. Pode ser bom, pode ser mais ou menos, pode ser ruim. Agora, quando eu olho para o passado e vejo que no ano passado, nesse mesmo momento, eu vendi 1, no mês passado eu vendi 3, e esse ano mesmo eu vendi 10, é um baita dado, é uma baita informação. E quando você começa a traduzir esse dado no tempo, você pode projetar metas. E quando você projeta metas, o dado passa a ter uma referência, porque você considerou a sazonalidade, você considerou a evolução do dado, e aí esse dado pode ser analisado também em relação à meta. Então veja, o dado sozinho, por si só,
pouco vale. Mas o dado em evolução, em relação à meta, ele passa a ser uma informação. Então, esse composto de comportamentos técnicos, de comportamentos comportamentais, que a gente fala, liderança, negociação, tomada de decisão, com conhecimento de dados, de estratégia, de finanças, isso é o que eu chamo de gestão. E gestão nada mais é, na minha opinião, do que comportamento. Bom, agora você deve estar se perguntando, será que tudo isso que o Tarcísio está falando é verdade? Será que tudo isso se aplica ou serve para mim? Será que dá para acreditar em tudo isso que a gente ouve, vê na internet? Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só, a seguir você vai ouvir um carinha chamado Roberto, engenheiro Roberto. Ouve o que ele tem para dizer sobre gestão. Tudo bom, galera? Meu nome é Roberto Nami. Eu estou aqui separando um tempinho para falar para vocês da minha experiência com a Escola Agente Gestão. A Escola Agente Gestão tem quatro tópicos que eu achei sensacional dentro da experiência dela. Proporciona aí um enorme networking. Eu sou engenheiro civil e pude contribuir aí para vários pensamentos diferentes, que tem pessoas de todas as áreas, profissionais de alta qualidade que entregam conteúdo de alto valor, sensacional, profissionais práticos que entregam as coisas que estão atuando no mercado de trabalho, conteúdos muito práticos, o que me ajudou na minha experiência profissional, e desenvolvimento pessoal. Não é só desenvolvimento profissional, mas sim desenvolvimento pessoal. Hoje eu trabalho numa empresa de engenharia civil, uma empresa grande, e tenho outros trabalhos e tenho outros projetos por fora. Isso tudo eu estou conseguindo com algumas estratégias que eu aprendi dentro da escola. E Tarcísio é uma pessoa sensacional, além de ser também um engenheiro civil e atuar no mercado que eu sou apaixonado, que é esse mercado empreendedor, que mexe com essa área comercial e empresarial. É uma área que eu estou mexendo hoje. Eu estou tomando alguns caminhos um pouco semelhantes aí com o Tarcísio, mas também diferentes em alguns outros aspectos. Então eu vejo ele não só como um colega e amigo, mas também um mentor, um cara que está ali me guiando, está ali dando algumas dicas, e eu sempre mantenho contato. Isso aí é uma característica da escola, que a gente sempre tem contato com os profissionais. Obrigadão. Agora você vai ouvir a Júlia, arquiteta. Olha só, ouve o que ela tem para dizer. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia e eu vim falar um pouco sobre a EGG, né, que é a Escola de Agente Gestão. Eu sou eternamente grata de ter passado por ela. É uma escola que me ajudou muito, me trouxe vários conhecimentos empresariais que eu utilizo todos os dias, né, na minha empresa, e que realmente mudaram a minha forma de ver o mundo e ver o meu negócio. Foram conhecimentos que me acrescentaram bastante e, cara, eu super indico, eu fico muito feliz com tudo que eu adquiri lá dentro. E agora, Gustavo, um grande administrador. Gustavo, um grande talento, olha só. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, tenho 21 anos e sou estudante de administração. E há mais ou menos um ano eu comecei no curso no MBA Jovem da EGG, através do Tarcísio. E tem sido uma experiência muito incrível na minha vida desde então. Eu acho que o principal diferencial que eu encontrei nesse curso foi o convívio com os professores que vêm direto do mercado de trabalho para dar aula para a gente. Então, eles sempre trazem esse olhar prático, sempre com muitas novidades, muitas informações úteis que não necessariamente a gente consegue ali na teoria da faculdade, né? Então, é um olhar muito valioso para a gente que está, principalmente para quem está começando agora no mercado de trabalho, né? A cada mês, mais ou menos, a gente tem uma aula, são temas variados de gestão, os temas são negociação, comunicação, marketing, finanças, entre várias outras áreas úteis dentro da gestão, e que a gente sai desses dias com uma bagagem enorme de aprendizado, né? E além, é claro, do convívio com o próprio Tarcísio e também os outros colegas que a gente faz no curso. São pessoas incríveis que a gente conhece e que estão sempre dispostas a trocar informações, sempre um conhecimento novo, uma informação nova que a gente consegue a partir desses novos contatos que a gente tem no dia a dia lá do curso. E agora o grande João Vitor, australiano, grande João, olha o que ele vai falar. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como que foi a minha experiência estudando ao lado do Tarcísio e estudando ao lado da EGG. Eu tive a oportunidade de fazer o curso MBA Júnior com ele, um curso que durou mais ou menos um ano, dividido em 10, 11 módulos aí,
e minha experiência foi muito engrandecedora para toda a minha carreira. Eu tive a oportunidade de colocar na prática tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu aprendi nos módulos dele. O Tarcísio consegue conectar a gente com grandes profissionais que já estão vivenciando o mercado, que já estão experimentando todas as novas tendências, novas tecnologias. Isso foi um grande divisor de águas para a minha carreira, para o meu profissionalismo hoje. Eu, como empreendedor, hoje eu trabalho numa empresa júnior, sou diretor de projetos, consigo estar sempre com uma visão sistêmica, enxergando um pouco à frente e maior, mais longe. Então, para mim, foi uma experiência que eu indico para todo mundo. Se você tiver a oportunidade de conhecer a EGG, de conhecer o Tarcísio, é um cara que me inspira muito e é uma escola que eu quero estar sempre ao lado e aprendendo com ele sempre. Bacana? Valeu? Um abraço aí, pessoal. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, eu fiz o curso de MBA do Tarcísio e da EGG e foi um curso muito legal por ter me aberto bastante a visão, ter feito eu enxergar de uma maneira bem mais ampla, diferente da faculdade, e isso foi uma das coisas que eu venho implementando cada dia na minha carreira, que foi ensinado no MBA. Então, esses jovens tinham os mesmos anseios, as mesmas angústias, tudo que a gente vem falando desde o começo, quando eles olham para a carreira deles, quando eles olham para o futuro. Olha a decisão que eles tomaram. Legal, né? Qual que é a vantagem disso tudo? Bom, eu acho que a gente tem que dividir isso em duas grandes frentes. A primeira, se você quer empreender. Grande maioria dos jovens hoje quer empreender. Agora, empreender é que nem ir para uma guerra, gente. Tudo vai contra, não é fácil. Agora, se você for preparado, se você for para essa guerra com as armas certas, eu tenho certeza que você vai ganhar. Agora, se você quer fazer carreira numa grande empresa, numa grande corporação, se você quer ser um executivo, se você quer ser um águia, pensa na hora da entrevista, na hora da promoção, você revelar para os teus chefes, para os teus líderes, o quanto você sabe de liderança, o quanto você sabe de finanças, o quanto você sabe conduzir uma equipe de alta performance. Você vai fazer toda a diferença, é óbvio. Veja, o tradicional, ele é tradicional. A gente não pode, em hipótese alguma, condenar a nossa universidade, a nossa faculdade. É óbvio que ela precisa de alguns ajustes, mas a gente não pode condenar de forma alguma a nossa formação essencial. O fato é que a gente precisa desenvolver outras competências. Essas competências derivam entre algumas competências técnicas, que a gente chama de hard skills, e a gente também precisa desenvolver algumas competências comportamentais, que a gente chama de soft skills. E acreditem, quando eu olho para esse todo, depois de ter estudado muito tudo isso e ter vivido muito isso, eu entendo que tudo isso chama-se gestão. E mais do que isso, recentemente eu tive um grande insight e eu posso te dizer, gestão é um comportamento. Se você se munir de todas essas informações, você vai ter esse comportamento. E por que eu falo tudo isso? Porque quando eu estava na faculdade, o que eu queria mesmo, eu gostava muito de carro, de namorar e de surfar. Pois é, uma pena, porque eu não tinha acordado ainda para o que o mercado esperava de mim. E aí eu fui no mercado, aí eu fui construir prédios, aí eu fui para Votorantim, e aí eu comecei a tomar porrada. Eu comecei a tomar porrada porque eu não estava preparado. Bem, como engenheiro, grande capacidade de resolver o problema, eu falei, peraí, qual é o problema? E comecei a fatiar o problema e comecei a atuar. Fiz carreira na Votorantim, alcancei o que eu queria. Por quê? Porque em 4 anos, quase 5 anos, eu tive que ralar muito para conhecer gestão. Fui convidado para trabalhar numa outra empresa, fui convidado para trabalhar numa outra empresa depois. Tudo porque eu lutei muito, buscando metodologias e buscando gestão. Foram 15 anos assim. Até que eu falei, puta, agora é hora de eu pegar todo esse conhecimento e entregar para quem precisa. Vou montar uma empresa de consultoria. Montei a empresa, fui no mercado e sabe o que eu descobri? Que eu ainda não estava pronto. Eu sabia fazer, mas eu não tinha método. Aí investi em mim mesmo mais uma vez. Fui para a Fundação Dom Cabral, estudei com executivos de ponta do Brasil, voltei para o mercado com muito método. E aí eu descobri mais uma vez aquilo que lá no começo da minha carreira era relevante. O que importa são as pessoas. Liderar, conduzir pessoas é a coisa mais importante. Tudo começou lá no começo da minha carreira e aqui, como consultor, ajudando as empresas a melhorarem a sua performance, também. Olha como as coisas são. O que eu posso te dizer? A gente tem 2 caminhos. Eu vou mostrar para vocês agora 2 caminhos.
Um caminho é você decidir fazer isso por si só. Vai com tudo, você vai conseguir. Vai tomar pancada, mas vai demorar 4, 5 anos. Outro caminho, lembra da minha promessa? Lembra o que eu tinha falado no começo? 4 em 1 é o que eu vou oferecer para você aqui. Bom, se eu pudesse, eu falaria aqui horas e horas de gestão, que para mim é um rol de competências técnicas, é um rol de competências comportamentais, gestão é um comportamento. E é por isso, gente, que nós estudamos muito tudo isso e a gente desenvolveu um programa chamado Engenheiros de Gente e Gestão. O que é isso? É um programa online para você fazer aonde você quiser, do jeito que você quiser, no trânsito, no metrô, no ônibus. É uma oportunidade única de você adquirir o conhecimento necessário para a transformação que eu prometi, os 4 em 1. A gente disponibilizou esse programa numa plataforma muito experiente que chama-se Eduz. Antes era ela conhecida como EAD Box, agora é Eduz. Muita capacidade, muito fácil de você adquirir esses conhecimentos e mais legal ainda, quando você compra, você já pode baixar e começar a fazer as aulas. Mais importante ainda, o programa que a gente fez é tão essencial, é tão forte, é tão prático, que está nas empresas, que está na vida, que você já pode usar na tua empresa e na tua vida. Olha só, tudo isso foi muito pensado, muito pensado. A gente não elaborou um programa ao léu, a gente elaborou um programa muito certinho, muito organizado. E nesse primeiro momento a gente vai liberar 5 módulos, e eu vou contar um pouquinho de cada um para vocês. O primeiro módulo é um módulo que a gente chama de Mindset, é onde a gente vai mostrar para você a tua responsabilidade em fazer esse programa. A gente precisa de você, a gente precisa que você também que você queira adquirir esse comportamento de gestão. O segundo módulo é um grande mapa, onde a gente vai mostrar para você absolutamente todos os pontos, item a item, o que você vai aprender nessa jornada, a caminho dessa transformação em gestão. E aí, o primeiro módulo, obviamente, tinha que ser gestão da carreira. Um momento em que você vai olhar para você, um momento em que você vai olhar para os teus valores e você vai conseguir desenhar o que você quer ser. É uma metodologia espetacular, que vai te colocar sob a tua responsabilidade sobre a tua carreira. Um outro módulo espetacular que tinha que ser no começo, porque é um anseio de todos os jovens que estão entrando no mercado, que é liderança, uma metodologia espetacular. Todos podem liderar. E aí, não menos importante do que isso, eu coloquei 15 anos da minha vida como executivo num programa chamado Equipes de Alta Performance. Você já começa com toda essa bagagem assustadora. Só que assim, a gente acredita que para você aproveitar bem isso, 2 semanas. Dentro de 2 semanas, a gente libera mais um módulo, que é Finanças, de uma abordagem muito legal, muito simples, mas requer a tua dedicação. Na outra semana, a gente vai liberar outro módulo importante, Gestão por Processos. Muito importante saber como que as informações e os recursos percorrem a tua organização. Na outra semana, 2 temas muito espetaculares e muito parecidos. Muito parecidos no sentido de mostrar que eles têm competências semelhantes a serem desenvolvidas. Marketing e negociação. Olha que interessante, o cliente sempre no centro. Depois, mais uma semana, 2 módulos espetaculares. Um chamado Comunicação de Alto Impacto. Afinal, de que a gente sabe, liderança é comunicação. Como que eu vou conduzir times se eu não tenho as melhores técnicas de comunicação? E por fim, eu faço um módulo que a gente chama de Wrap Up, que é onde eu coloco todas essas competências dentro de um cesto e falo, tá aqui, esse é o pacote para acelerar a tua carreira. São 6 semanas, 6 semanas em que você vai ter os seguintes caras contigo. Olha só, Carlos, professor Carlos, mestre em comunicação, é ele que vai trazer uma metodologia que vai fazer com que você faça o plano da tua carreira. É muito legal a metodologia dele. Eu, Tarcísio, que vou falar para você sobre liderança e equipes de alta performance. 2 temas que eu amo e dediquei tudo, fiz um programa com todo o meu coração para que você venha a ser um grande líder, um grande condutor de grandes equipes. Vinícius, professor de finanças, eu tive a honra de ter aula com o pai do Vinícius, a melhor metodologia para aprender finanças, acreditem. Processos
Eduardo, talvez o maior especialista da gestão da qualidade no Brasil, um monstro. Ney Green, direto da Califórnia, com tudo de marketing. A gente inverteu, agora o marketing tem no marketing digital a sua grande força, baseado em conceitos tradicionais do marketing. Lucas, um jovem muito promissor, também passou pela Fundação Dom Cabral e conhece tudo de negociação. Pedro, o Pedro, comunicação de alto impacto. Você já imaginou ter aula com um cara que teve problemas de comunicação e hoje é um dos maiores comunicadores do Brasil? Será que ele vai transformar a tua vida? Acredite. E no por fim eu apareço novamente para falar do wrap-up, que é um fechamento desse pacote inicial, desse engenheiros de gente e gestão que veio por aí. E acreditem, não é só isso, tem mais um monte de coisa que vem junto com todo esse programa, gente, é impressionante. Primeiro, todo mundo que se inscrever vai ganhar um toolkit de vendas, B2B. Por quê? Por que isso? Porque a maioria de vocês vai trabalhar em negócios B2B. A maioria de vocês vai trabalhar em negócios que fazem negócios com outras empresas. Nada melhor do que ter um kit de ferramentas que você possa aplicar. E não é só isso, aí vem as grandes surpresas. Os 10 primeiros caras que se inscreverem, e meninas também, claro, os 10 primeiros que se inscreverem vão ganhar uma mentoria exclusiva comigo, individual de 1 hora. 1 hora comigo, para eu te ajudar a te dar os caminhos e solidificar, concretizar a base para o teu futuro profissional. Além disso, também não acabou, é muita coisa, cara. Olha só, quem comprar até sexta-feira vai ganhar um curso espetacular, totalmente grátis, chamado Design Sprint. Uma metodologia fantástica que faz com que você resolva problemas ou ideias em 4 ou 5 dias com um grande especialista, professor Wagner. Vocês não podem perder isso. E pode parecer incrível, mas tem mais. Olha só, quem comprar até domingo vai participar de um evento internacional com a gente. Um webinário com um grande colega que se formou na Fundação Dom Cabral e acabou de sair do MBA no MIT. Acreditem, ele acabou de se formar no MIT. Um cara que eu admiro muito, um cara que vai contar pra gente num webinário. Você vai participar desse webinário. Como é estudar numa organização de tão porte, de tamanho relevância? Como é estar entre os melhores do planeta? Acreditem, não é só isso, tem mais. Para todo mundo que se inscrever no curso, a gente vai criar um grupo chamado Engenheiros de Gente e Gestão no WhatsApp. Por quê? Porque todos vocês sabem como é importante fazer networking. E é ali que a gente vai fazer networking daqui para frente. Nós vamos mudar a gestão no Brasil. E por quê? No Brasil e no mundo. Eu tenho meu grupo da Fundação Dom Cabral até hoje. Converso com os caras até hoje. Um está na Itália, um está na Áustria, um está nos Estados Unidos. Acreditem, isso não tem preço. E ainda não acabou. Para quem comprar o curso, eu vou fazer três mentorias estruturadas ao vivo. Um bate-papo super estruturado, super formal, para você poder entender cada vez mais fundo esse comportamento de gestão. Bom, até preciso respirar do tanto que eu coloquei aqui de valor nesse negócio. É muito valor o que a gente está propondo, engenheiros de gente e gestão. Isso é uma comunidade que vai mudar o Brasil no que se refere à gestão. Esse é o meu propósito. Agora, se você começar a fazer conta, você vai ver o seguinte: quanto custa 9 módulos presenciais do nosso programa anterior? Eu vou fazer uma conta para você aqui, ó, vai anotando. Mais ou menos R$4.000. O programa custava 4 mil presencial. Um toolkit desse, utilizado em grandes empresas, deve custar mais ou menos uns 1.900, R$2.000. Fácil. O módulo de Design Sprint, que a gente tem na escola, inclusive, custa R$599. Pesquise no mercado, você vai encontrar. Uma mentoria individual, algo como R$900, facilmente você vai pagar a hora do executivo, isso aí. Uma mentoria coletiva, como você vai dividir, algo como R$200. Sabe quanto custa tudo isso que a gente está oferecendo? Exatos R$8.498. Tudo isso que a gente está falando aqui custa R$8.948. Agora, sabe quanto que a gente vai fazer isso para você? R$99,70. Você sabe o que é R$99,70? São 3 idas no McDonald's. R$99,70 é mais barato do que ir na academia.
Por quê? Porque a gente quer que você acesse, a gente quer que o Brasil acesse esse conhecimento. E ao invés de 8.500, são 10 parcelas de R$ 99,70. Mais barato que a mensalidade de uma academia. Agora, sinceramente, francamente, do fundo do meu coração, se você acha que tudo isso que a gente está falando não vale 3 idas no McDonald's, não tem problema, mas não é o aluno que a gente quer. A gente quer o cara que saiba priorizar. A gente quer o cara que tome uma decisão hoje, porque lá na frente ele vai falar o quanto a gente foi importante para ele. E olha só, a gente acredita tanto nesse produto, eu acredito tanto nesse produto, que eu vou te dar 2 garantias. Se por alguma razão, qualquer que seja, você desistir da compra, não tem o menor problema. A gente devolve o teu dinheiro em até 15 dias, integral. Agora, o grande desafio. Se depois do curso, em 90 dias, todo o conhecimento que a gente passar para você, você começar a aplicar, você começar a exercitar e a gente não impulsionar essa transformação na tua vida em absolutamente nada, eu devolvo todo o teu dinheiro e ainda te dou mais R$200. Porque eu não acredito que esse conhecimento não vai impulsionar a tua carreira. Bom, o que você pode perder com isso? Você pode perder lá na frente e olhar por que eu não tomei essa decisão antes. Você pode perder em achar que somente o teu currículo da faculdade vai te ajudar. Infelizmente você não vai conseguir liderar. É a mesma coisa, como falar inglês. Sabe que só falar inglês importa? Eu acho que não mais, né? Pois é. O risco que você corre não entrando aqui é todo mês ter aquele mesmo salário que você não aguenta e não sabe como melhorar. Agora, se você fizer um programa dessa natureza, eu tenho certeza que você vai ocupar uma posição melhor e vai agradecer a você mesmo por ter tomado essa decisão. Agora, não faz sentido perder tudo isso. A gente está aqui porque falar para você não é de graça, mas não faz sentido perder tudo isso. Então, não perca essa oportunidade. Esse curso vai estar disponível somente até terça-feira. Acredite, até terça-feira. É um curto espaço de tempo porque a gente quer os melhores. E aí, não se esqueça, quem comprar antes vai ter as 10 mentorias comigo. Quem comprar até sexta já não tem a mentoria, mas ganha o Design Sprint. Quem não comprar até domingo vai ganhar um webinar internacional, direto de Boston. Então, é muita coisa, é um pacote muito grande, você não pode perder. Assim, a gente acha que você tem 3 opções. Ignorar tudo isso que eu falei e continuar sentindo todas essas dores e todas essas angústias que a gente sabe que vocês têm. Outra, opção 2, também válida, muito válida, seguir em diante sem o curso. Legal, vai conseguir, mas vai demorar mais, vai demorar bem mais. Outra, olha só o que eu vou falar, comprar esse curso, ter todos esses bônus e ainda eu assumir todas essas garantias com você. Não perca essa oportunidade, inscreva-se, participe do melhor programa de gestão feito carinhosamente para você. As inscrições começam agora, clica nesse botão e participe, não perca essa chance de estar entre os primeiros que vão ganhar todos os bônus, das mentorias aos webinários internacionais. Clica nesse botão, te espero lá. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Nelson, conheço muito bem o trabalho da galera e uma coisa que eu me surpreendi muito, hoje eu sou um estudante aqui de MBA do MIT e uma coisa que eu fiquei muito surpreso e um aspecto muito positivo é que o conteúdo que a Egg School leva, tanto no sentido de negociação, quanto de liderança, empreendedorismo, inovação, finanças, é muito parecido com o que a gente tem aqui. É claro que eu recomendo que todos aqueles que têm a oportunidade de vir para cá, para Boston, para Cambridge, o faça. Às vezes a gente acha que é muito inacessível daí do Brasil, mas não é, basta querer. Porém, acho que tem uma oportunidade muito grande de conhecimento que a Egg School gera e é muito conectada com a realidade do que o mercado espera. Então, não só o que eu falei de negociação, finanças, etc., mas temas como transformação digital e o nosso papel dentro desse novo trabalho do futuro, como o trabalho está se modelando para ficar. Acho que a Egg School é uma baita oportunidade para
a gente agregar, ou para as pessoas agregarem valor à formação. Aproveitem, acho que o investimento que é feito na Egg School é do caralho, acho que fiquei super positivamente surpreso quando eu vi o mesmo conteúdo aqui, e é isso aí.